Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Sou eu, professor Mábio, de Biologia, para mais uma aula sobre o nosso pré-ENEM legal, mais um momento de preparação para vocês para enfrentar o ENEM aí no final de 2024, ok? Vamos lá. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre anatomia e fisiologia animal. Como é que é isso, professor? O que é anatomia? Anatomia é a estrutura, é como se forma, é o que está ali naquele ser, ou naquele sistema, ok? Ou então naquele organismo, como queira. E a fisiologia, professor, o que é a fisiologia? Fisiologia é como aquele sistema funciona, como aquele órgão funciona, como aquele ser se mantém. Então, sabendo disso, lembramos ainda da homeostase, né? O ser se mantém porque todos os sistemas desse ser, que seja um ser unicelular, que seja um ser multicelular, mas todos os sistemas estão funcionando de forma adequada, de forma ideal, ok? Homeostase é a garantia de que esses sistemas funcionem para que esse ser continue vivendo. Tranquilo? Não dissociem. Estejam sempre com anatomia e fisiologia associado. O Enem nunca vai cobrar só sobre o sistema e seu funcionamento. Só isso? Não, ele quer saber um pouquinho lá da estrutura desse sistema também. Ele quer algum fato que tenha ocorrido que não era esperado com esse organismo. Tá? O sistema está funcionando de maneira inadequada, ou então acontece que aumentou algum tipo de célula nesse organismo, e por qual motivo isso aconteceu? É assim que o Enem trabalha, ok? Associe sempre anatomia, fisiologia humana e animal com também as doenças, com as anormalidades que estes possam ter. Ok? Vamos adiante, então. Está aqui dois animaizinhos capturados. Vocês já devem ter visto na escola de vocês, lá no laboratório, por exemplo. E aí está lá, um gafanhoto falando aí para o que parece ser uma baratinha. Até que não é de todo ruim aqui. O gafanhoto fala. Casa, comida na hora certa e não tem predadores, quer dizer, eles não estão correndo riscos aí dentro desse vidro, né? O que eu não suporto é ser observado ao microscópio. Sinto minha privacidade invadida, ok? O funcionamento animal, ele não se dá só em nós, seres humanos. Ele se dá em todos os animais. Então, há a comparação, há o estudo comparativo do sistema cardiovascular, do sistema circulatório, né? Do sistema respiratório, do sistema imunológico, do sistema digestório. Então, há sempre uma comparação. E esse funcionamento é quase que sempre similar um ao outro, tá? Mas vamos adiante. Vamos então partir para as questões. Está lá uma questão no material Resolva Enem, aquele livro verde que vocês receberam. Página 70, questão 51. Resolva Enem 2, Sistema Farias Brito. Diz o seguinte: a pressão arterial. O que é a pressão arterial, professor? A pressão arterial é a que ocorre nas nossas artérias. Aí nós devemos lembrar, temos dois tipos de vasos. Tem o vaso que se chama artéria e o vaso que se chama veia. Tá? Mas tem mais, professor, não tem? Tem os capilares sanguíneos também. Mas vamos ficar com esses mais grossos, né? Com diâmetro maior, que são veias e artérias.
As artérias, elas recebem pressão do nosso coração. Então, o sangue está passando pelas artérias porque o coração está pressionando para que ele se locomova. Ok? Então, a pressão arterial. Vocês já devem ter verificado a pressão de vocês em um posto de saúde, numa UPA, em qualquer lugar desse tipo, então, até numa farmácia, ou então em casa, né? E aí alguém falou para vocês que a pressão estava alta, ou então que a pressão estava baixa. Bom, mas se estava alta ou estava baixa, é porque não estava 120 por 80. Ou então, 12 por 8. Tá? O que significa 12? Significa a pressão que o coração fez para que esse sangue saísse desse coração quando o coração contraiu. Isso se chama sístole, 120. E aí foi mandado essa quantidade de sangue para os vasos, para as artérias. Mas aí o coração relaxou. Só que o sangue continuou passando pelos vasos, só que numa pressão menor. E aí é a pressão de 80 milímetros de mercúrio. Ok? Daí 12 por 8. Tranquilo? O que mais? Durante a contração cardíaca, que eu já falei para vocês, e durante o relaxamento cardíaco. Aqui a gente tem um mapinha aqui informando isso. Já a gente trata um pouquinho mais? Vamos para próximo slide. Olha só. A anatomia e a fisiologia do nosso sistema cardiovascular. Então, nós temos duas circulações. Uma circulação chamada de grande circulação, tá? Aqui está em espanhol, circulação maior. Grande circulação é quando o sangue ele parte do coração para todos os sistemas. Circulação maior, grande circulação. Ele sai pela artéria aorta e é distribuído por todo o nosso coração. E aí ele volta pelas veias cavas ao nosso coração. Depois, nós temos uma circulação menor, ou a circulação pulmonar. Circulação maior também é chamada de circulação sistêmica. Então, a circulação pulmonar é quando o sangue sai do coração e vai para os pulmões, mas só vai até os pulmões. E aí ele volta ao coração. Tudo bem? Essa é a circulação menor, ou circulação pulmonar. Como é que é isso, professor? Como é que chega, aonde chega, para onde vai? O sangue chega através das veias cavas, indicadas aqui. Ele chega ao átrio direito, e o átrio direito manda esse sangue para o ventrículo direito. O ventrículo direito manda o sangue para os nossos pulmões. Aqui, estou indicando para vocês. Daí, o sangue volta dos pulmões para o átrio esquerdo. Então, está vindo lá dos pulmões, vou colocar para cá, só para indicar. Lá dos pulmões, ele vem para o átrio esquerdo. O átrio esquerdo manda sangue arterial para o ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo manda, então, sangue para a artéria aorta, que aí vai ser distribuído por todo o nosso corpo. Ok até aí? O sangue se mistura, professor, o sangue arterial, que é rico em oxigênio, se mistura com o sangue venoso? Não. Nosso coração tem 4 cavidades e não há um local onde esse sangue arterial se misture com o sangue venoso. Professor, o que é mesmo sangue arterial? É o sangue rico em oxigênio. E o que é o sangue venoso? Ele está envenenado, é? Não, o sangue venoso é aquele que é pobre em oxigênio. Ele só é pobre em oxigênio. Não é que ele é cheio de dióxido de carbono. Não, ele é pobre em oxigênio. Tá ok? Belezinha? Se misturasse, professor, ia acontecer algum problema? Se misturasse, e aí há alguns defeitos, algumas pessoas nascem com anormalidades no coração,
e aí há uma mistura desse sangue. Bom, o indivíduo então teria uma respiração ineficiente, mas isso é corrigível, felizmente. Ok? Então tá, vamos adiante. Então a questão diz assim: a pressão arterial é pulsátil, depende da pulsação do nosso coração. Por quê? A cada batimento cardíaco, certa quantidade de sangue é bombeada pelo coração para a artéria aorta. Só lembrando, né, que essa quantidade aqui é 120 milímetros de mercúrio. Bom, quase não deu certo. Durante a contração cardíaca, a pressão arterial, nas condições normais, aumenta até cerca de 120 milímetros de mercúrio. Apesar nem eu ter escrevido ali. Que corresponde à pressão sistólica, sístole. Se contrai. Durante o relaxamento cardíaco, a pressão arterial cai para 80 milímetros de mercúrio. Valor da pressão diastólica, podendo tal processo ser observado no gráfico a seguir. Então está aqui no gráfico. Reparem que aqui está o 120 indicado. Essa pressão ela vai diminuindo ao longo do A, B, C, D, E, até chegar no F nem tem, né? A é a artéria aorta, bastante pressionado pelo coração. A letra B são as artérias em geral. Ainda há uma pressão bem alta. Letra C são as arteríolas, que é uma diminuição dessas artérias. Letra D são os capilares sanguíneos, que chegam às partes mais ínfimas do nosso corpo. E letra E são as veias. E letra F é o átrio direito. Legal. No átrio direito, a pressão, então, diminuiu que só. Ela está aí ligada às veias cavas. Tudo bem? Comando da questão. Com base nesse gráfico, responda qual a razão dessa pulsação não ser mais visualizada nas regiões D e E. O que aconteceu? O coração tem períodos de estagnação, ele para, Não. Deus o livre. Para não. Os vasos mais distantes do corpo não possuem válvulas que dilatam e relaxam. Essas válvulas, elas estão nas veias, ok? Então, e elas impedem o retorno do sangue. Letra C. Essas áreas vasculares apresentam ausência ou reduzida quantidade de músculos lisos. Opa, musculatura lisa é aquela que atua sem o nosso comando. Parece que essa tem é uma resposta boa. Letra D. Devido ao sangue ter de tais regiões escaparem dos vasos. Não vai escapar não, senão não vai acontecer um derrame aí. Ok? Letra E. Pela perda de complacência vascular nesses vasos, o que evita a pulsação. Quer dizer, ele vai dilatar tanto? Também não. Resposta correta, então, letra C. Ok? Tudo bem? Vamos para a próxima. Certinho. Prova Enem 2022, questão 91, página 2, lá no caderno amarelo. Fala sobre doping sanguíneo, fala sobre eritropoietina. O que é eritropoietina? É a produção de glóbulos vermelhos. Fala sobre hormônio produzido pelos rins e pelo fígado, que regula o processo de eritropoiese. E olha que é o fígado e os rins que estão produzindo esse hormônio. Fala sobre aumentar a capacidade de realizar exercícios físicos. Esse tipo de doping. Bom, vamos para a questão, mas antes dela vamos... Antes dela, né? A questão aqui. Esse tipo de doping está diretamente relacionado ao aumento da... Eu já até falei para vocês. Eritropoietina, produção de glóbulos vermelhos. Frequência cardíaca. Capacidade pulmonar. Frequência cardíaca não. Capacidade pulmonar também não. Massa muscular do indivíduo também não. Atividade anaeróbica da musculatura também não.
Resposta está correta na letra E, por quê? Taxa de transporte de oxigênio do sangue. Por quê? São os nossos glóbulos vermelhos, eritro, que fazem o transporte de glóbulos vermelhos. Ok? Ou de oxigênio pelo nosso sangue. Glóbulos vermelhos que fazem esse transporte. Ok? Vamos para a próxima. Vamos adiante. Enem 2022. Questão 114. Fala sobre o veneno da cascavel que pode causar hemorragia. O que é hemorragia? É um derrame sem parar do sangue. Tem um comando aqui e fala que o medicamento apresenta potencial aplicação para. Vamos ler essa questão toda logo de cara? O veneno da cascavel pode causar hemorragia, com risco de morte a quem é picado pela serpente. No entanto, pesquisadores do Brasil e da Bélgica desenvolveram uma molécula de interesse farmacêutico, a pegcolineína 1, a partir de uma proteína encontrada no veneno dessa cobra, capaz de modular a coagulação sanguínea. Opa! Embora a técnica não seja nova, foi a primeira vez que o método foi usado a partir de uma toxina animal, na sua forma recombinante, ou seja, produzida em laboratório por um fungo geneticamente modificado. Esse novo medicamento apresenta potencial aplicação para impedir a formação de trombos. Se causa hemorragia, não forma trombos. Ok? O sangue não para. Típicos de alguns casos de acidente vascular cerebral. Opa, parece que está certinho essa aí. Mas vamos às outras. Tratar consequências de anemia profunda em razão da perda de grande volume de sangue? Não. Se ele perder o sangue, ele já vai entrar num processo de anemia. Não vou arriscar agora não, tá? Letra C. Evitar a manifestação de urticárias, comumente relacionadas a processos alérgicos. Não tem relação aí com processos alérgicos. Letra D. Reduzir o inchaço dos linfonodos. Parte da resposta imunitária de diferentes infecções também não tem relação com a questão. Letra E. Regular a oscilação da pressão arterial. Não fala de pressão arterial na questão. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre o sistema cardiovascular. Só para lembrar, ele tem uma função: transportar e distribuir o sangue para todo o nosso corpo. E tirar do nosso corpo também as toxinas. Ele tem uma composição. Ele tem os vasos sanguíneos, tem o coração e tem o sangue. Vasos sanguíneos, artérias, veias e capilares, que nós já falamos agora na aula. E coração bombeia esse sangue, e esse sangue é composto por parte sólida e parte líquida. Ah, eu quero falar disso aqui. Para que servem as plaquetas? Qual a função das plaquetas? Que são partes de células do nosso sangue. Elas servem para coagulação sanguínea. Nunca esqueçam disso. Para que servem os glóbulos brancos ou leucócitos? Eles atuam na defesa do nosso corpo. Quando os glóbulos brancos estão altos no nosso organismo, é porque nós estamos com uma infecção. Glóbulos brancos normais, sem infecção. Glóbulos brancos altos, estamos numa infecção. E os glóbulos vermelhos transportam o oxigênio para todo o nosso corpo. De acordo até aí? Glóbulos vermelhos também recebem o nome de eritrócitos. Glóbulos vermelhos também recebem o nome de hemácias. Tá? Se acostumem com essa diferente nomenclatura aí. Então, eu quero o seguinte, voltar para a questão, e aí eu pergunto para vocês, esse novo medicamento apresenta potencial aplicação para quê? Já praticamente demos a resposta da questão lá no início. Letra A, impedir a formação de trombos. O que são trombos? É quando o sangue coagula. Se coagula, o sangue não circula. Se não circula, parou, o indivíduo tem problemas muito sérios. Ok? Vou adiante. Dizer para vocês que, por hoje, nós ficamos por aqui. Até a próxima aula. Fiquem com Deus e um abraço a todos.